Até lá. A economia brasileira vem empreendendo, por parte do governo, um grande esforço na direção de retomar um ritmo melhor da atividade econômica e melhorar o perfil da questão do desemprego no país. Pontualmente, iremos falar em Caminhos hoje sobre essas medidas todas. A participação do Brasil na 5ª Conferência Mundial da Organização Mundial do Comércio em Cancún. Quais os resultados, os objetivos das economias em desenvolvimento? Conosco um emérito professor, que é o economista Roberto Luiz Troster. Ele é doutor em economia pela Universidade de São Paulo e é professor titular do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É economista-chefe da FEBRABAN, autor de vários livros, livros de economia monetária, introdução à economia, um eminente economista que muito nos prestigia aqui em Caminhos. É um prazer muito grande, Troster, revê-lo aqui. Prazer estar aqui, obrigado. Professor Troster, o governo, de 26,5%, a taxa básica de juros foi caindo, estamos com 20%. Reduziu o compulsório dos bancos para liberar maior recurso para que os bancos possam emprestar. Estimulou o microcrédito. Agora está utilizando cerca de 400 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para financiar a compra da chamada linha branca, TVs, geladeiras e fogões. O governo está permitindo também que o trabalhador que seja mutuário do sistema financeiro da habitação, que esteja em atraso, possa sacar o fundo de garantia para colocar suas contas em dia. Os bancos abrem linha de crédito para financiar a antecipação do 13º salário. São uma série de medidas pontuais para melhorar a economia, exatamente no período que a economia já experimenta uma melhora pelo maior grau de liquidez, o 13º, né? Os dissídios agora dos bancários, petroleiros, 1º de setembro. A economia tende a ter uma boa alavanca agora no final de ano, professor Troster? Sim, eu acho que a expectativa agora é que os juros continuem caindo, devemos terminar o ano na casa dos 17%. O ano que vem vamos acabar na casa dos 14%, e a economia esse ano foi um ano de pé no breque. O ano que vem a gente deve crescer mais de 3% e, se não houver nenhuma tempestade no meio do caminho, mais de 4% em 2005. Quer dizer, o cenário está mudando. Com relação ao crédito, quer dizer, o governo fez algumas coisas. Baixar o compulsório. Agora, o compulsório, por mais que se fale que está em 45%, na prática está em 80%. De cada R$100 que os bancos recebem de depósito à vista, 45% é o depósito compulsório obrigatório, mas eles têm que direcionar mais 25% para o crédito rural, mais 8% tem um compulsório adicional no Banco Central, mais 2% para o microcrédito. Quer dizer, no total, quer dizer, de cada R$100, eles só podem emprestar 20%, quer dizer, é muito pouco. Nós temos mais de 100 bilhões de reais de depósitos que podiam ser direcionados ao crédito e estão presos no Banco Central. Segundo, quer dizer, essas medidas tomadas para o financiamento da linha branca, do FGTS, são medidas boas, ajudam alguns setores. Agora, a gente tem que ajudar toda a economia. Então, para isso, a gente tem que baixar compulsórios, tem que melhorar a tributação, tem que melhorar a execução de contratos. Quer dizer, esses setores foram aliviados um pouco, mas temos que aliviar todo. O Brasil precisa de crédito para voltar a crescer. E tem pouco crédito. O Brasil, em relação ao seu nível de renda, o nível de crédito é muito baixo e pode subir muito. Aliás, eu vi uma pesquisa que mostrava que o Brasil, o volume de crédito em relação ao PIB é de 23%. Está quase 70% nos Estados Unidos e mais de 130% na Alemanha. Quer dizer, o volume de crédito... Agora, professor Troster, essa restrição do crédito e mais a cunha fiscal sobre os empréstimos, sobre a renda dos financiamentos bancários, é aí que está o cerne da questão das altas taxas de juros praticadas pelo sistema como um todo?
Essa questão das taxas altas de juros, que as pessoas sempre pegam a ponta, que é o cheque especial, mas que alguns bancos sequer cobram por 10 dias. Agora, na média, nós temos alguns setores com spreads muito baixos, outros médios, outros altos. E você precisa desamarrar esse nó. O que aconteceu? Na época de inflação, o sistema bancário teve um papel muito importante em manter os ativos financeiros. Agora, foram feitos impostos, medidas, soluções, quer dizer, numa época em que os horizontes eram curtos. Agora que o Brasil começa a crescer, você tem que atuar incisivamente para aumentar a oferta de crédito. Então você tem alguns problemas grandes. Tributos diretos, alguns tributos são fixos. O CPMF, por exemplo, é um tributo fixo. Se a gente fizesse se a taxa de juros chegasse a 0% e a gente fizesse uma operação que todo mês a pessoa vai, deposita o dinheiro no banco, o banco empresta, depois, no fim do mês, o mutuário paga e o banco paga para o depositante, só essa operação daria 20% ao ano. É muito. Aí você tem IOF, que também é fixo. Aí você tem PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, mas FGC. Fora os impostos, você tem esses impostos indiretos, compulsórios. Quer dizer, são recursos que é uma tributação indireta. Ficam lá no Banco Central, alguns deles sem remuneração, acaba sendo uma... E como se fosse pouco, você está pondo mais cargas agora adicionais, novas obrigações dos bancos. Depois, a execução de contratos é muito demorada no Brasil. Só para dar uma ideia, para a retomada de um automóvel, do momento em que o automóvel é retomado pelo banco até o momento em que ele é vendido, demora em média 271 dias. Quer dizer, é muito, e agora puseram mais a necessidade de uma vistoria adicional, quer dizer, possivelmente 271 vai para 274, 275, quer dizer, você tem que... São leis feitas no começo do século passado, no fim do século XIX, quer dizer, quando começou a República, você tem que atualizar, nós estamos em outro mundo, estamos no mundo digital, quer dizer, você tem que melhorar a questão institucional, né, os contratos, execução de contratos, protegendo sempre os direitos do devedor, obviamente, de uma maneira clara, mas célere. E resolver essa questão da tributação. E a última coisa, a terceira perna, é a questão macroeconômica, que está bem encaminhada, o Brasil vai voltar a crescer, os horizontes estão se alongando. Agora, temos que trabalhar nas outras duas pernas do tripé. Resolvemos uma perna. Se a gente não resolver as outras duas pernas, vai ser difícil a gente crescer muito. Professor Trost, essa nova política do governo, que ainda está sendo, digamos assim, deglutida, preparada, que é parceria público-privada. Quer dizer, o Brasil precisa investir, nós temos alguns setores que, não obstante a economia andando de lado como vem andando, eles se encontram muito próximo do limite da capacidade, né? Setor de siderurgia, papel, celulose, mesmo energia, e o governo não tem caixa, mas quer estimular essa parceria público-privada. Quer dizer, é uma iniciativa importante para o futuro do país, estimular essa associação entre setor público e privado e investimentos em infraestrutura nacional. Eu acho que sim, eu acho que nós temos que investir. Agora, a gente tem que lembrar que a gente não pode depender de poupança externa. Quer dizer, por uma ajuda circunstancial, sim, mas de maneira permanente, financiar o nosso crescimento com poupança externa não dá. Especialmente que, assim, uma olhada na economia mundial mostra que a tendência de taxas de juros no mundo é subir. Estão no patamar mínimo, que é interessante pegar dívida, mas seria arriscado, seria comprometer o impulso. Para isso, a gente tem que aumentar a poupança interna, tem que melhorar a intermediação. E parcerias desse tipo, vamos ver que tipo de investimentos, alguns investimentos que têm um retorno social maior, você pode de alguma forma dar algum tipo de incentivo. É uma alternativa interessante, boa, louvável. Agora, professor Trost, o Brasil tem aí um processo de causa e efeito. Na década de 70, chegamos a investir 22% do PIB. Esse ano, as projeções do IPEA falam em 17,6%. Quer dizer, se a economia não cresce, a renda não cresce, a capacidade de poupar fica limitada. E a capacidade de investir, que é uma variável dependente da capacidade de poupança, também fica limitada. Não é um processo de causa e efeito, quer dizer, a gente não cresce e não amplia a capacidade de poupança e investimentos. Se nós não investimos, não criamos condições de que possamos crescer mais na economia. Quer dizer, o Brasil não fica em meio a uma certa teia de aranha que
que ele tenta crescer, mas ele não consegue? É assim, quanto pior tá, pior fica. Quanto melhor tá, melhor fica. Nós estamos no mundo do pior tá, pior fica, e queremos ir para o mundo quanto melhor tá, melhor fica. Agora, o que a gente tem que fazer para mudar disso daqui para lá? Primeiro, sabe, fazer o ajuste para valer. Isso foi feito, foi muito bem feito. Segundo, depende de dois fatores. Uns, vamos dizer, fatores estritamente econômicos, quer dizer, uma injeção de liquidez. Nisso, ele tem algumas formas de fazer isso, injetar liquidez, mas de maneira mais contundente em toda a economia. Baixar compulsórios, desonerar tributos. E a outra coisa é institucional, quer dizer, melhorar as nossas instituições. Só um exemplo, vamos sair do setor bancário um pouquinho. Se eu vou abrir uma firma no Canadá, em 2 dias eu consigo abrir a firma. Eu preciso de 2 autorizações, em 2 dias eu consigo, e na média começa a funcionar, e custa 1,4% da renda per capita anual de um canadense abrir uma firma. Se eu vou fazer a mesma coisa no Brasil, demora mais de 60 dias. Quer dizer, mais de 30 vezes mais. Essa ineficiência nossa, é a mesma coisa que eu falava dos contratos que demoram para ser executados, para abrir uma firma, para fechar uma... Toda essa burocracia amarra o país. Nós temos que ser um pouquinho mais focados, ter mais determinação para crescer e simplificar essas coisas, simplificar a vida de quem quer investir. Imagina se a pessoa tem o dinheiro, tem a disposição, tem ideia. 2 meses é muito tempo para começar a operar, depois fazer folha de salário, quer dizer, não é uma coisa simples, é complexo, tem isso, tem aquilo. Outro dia uma amiga minha estava me falando, não, porque eu paguei, uma microempresa, paguei o vale-refeição em dinheiro, mas não pode, tinha que pagar em ticket, não podia pagar em dinheiro, e a complicação que dava. Quer dizer, a gente tem que simplificar a vida de quem produz. Observações importantes para o futuro da economia brasileira. Voltaremos após o nosso intervalo. Uma questão fundamental para as economias emergentes diz respeito aos níveis de investimentos. A economia como a brasileira, por exemplo, tínhamos uma inflação alta e o governo conduziu uma política monetária de forma rígida, ortodoxa, aumentou juros, diminuiu o crédito e fez com que houvesse um arrefecimento da demanda, mesmo sabendo que isso ia gerar desemprego, mas conseguiu trazer a inflação para um patamar menor. Agora o governo faz o caminho inverso, começa a oxigenar mais a economia para que a demanda possa crescer e em crescendo a demanda gerar empregos. Mas alguns setores vitais da economia, ainda com a economia fragilizada, estão próximos do limite da capacidade de produção. E se são setores, digamos, com atividade concentrada em mãos de poucos, oligopolizados, automaticamente, quando a demanda começa a crescer, a inflação começa a reaparecer, o governo tem que voltar com política rígida. Uma questão muito importante, que vamos falar com um emérito economista e professor, aliás, autor de livros de economia monetária, o professor Roberto Luiz Troster. Ele que é também doutor em economia pela Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é economista-chefe da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, autor de muitos trabalhos, artigos importantes nos principais jornais do país, autor de livros de economia monetária, introdução à economia. Professor Troster, essa questão, quer dizer, o país não tem capacidade de investir e normalmente o setor público, como vem passando por uma rigidez muito grande com os acordos com o Fundo Monetário Internacional na geração de superávites primários, ele perde a capacidade de investir. E o setor privado, para investir num setor de longa duração, de maturação, de retorno de longo prazo, normalmente isso não acontece. O setor privado quer investir num setor onde o payback, o retorno do capital, torna-se mais a curto prazo. Esse é um dilema que afeta o Brasil e todas as economias emergentes do mundo.
né? No mundo inteiro, quer dizer, a questão do investimento, o investimento, o que é? Aumentar o estoque de capital. O produto de uma sociedade, o que é? O estoque de capital mais o trabalho, combinação deles dá produtividade, isso que vai fazer crescer. Agora, a questão não é FMI ou não FMI. Às vezes o pessoal, o FMI não quer que a gente se endivide mais, por isso a gente não investe. É irresponsabilidade se endividar. Quer dizer, hoje o governo tem mais de 2/3 de todo o crédito disponível na economia. Não pode ser isso. Quer dizer, independentemente de FMI, tem que haver um limite para o endividamento do governo. Eu devia fazer uma lei, que nem tem a lei de responsabilidade fiscal, fazer uma lei que o endividamento do governo não pode ser maior que o do setor privado. Senão a gente nunca vai crescer. Nunca, quer dizer, essa é uma questão, transcende FMI, não é se sai o acordo, então vamos começar a gastar. O que acontece? A dívida sobe e o governo que vem tem que pagar o pato. Quer dizer, a gente tem que sair desse ciclo. Saindo desse ciclo, os horizontes são mais longos. Por que as pessoas não investem a longo prazo? Porque os horizontes econômicos são curtos, a gente vivia de plano em plano, de pacote em pacote. Quer dizer, em décadas, o único ano que eu lembro que não houve um pacote, nem um choque econômico foi o ano de 2000. Eu falo que foi o ano dourado do Brasil, porque todos os anos antes, depois, ou é crise, escolhe um ano, a gente teve ou uma crise, ou os árabes, ou os asiáticos, ou o México, todos eles têm alguma coisa. Então, isso a gente precisa. Horizontes longos, quer dizer, você começa a ter, primeiro, quando você vê longe, segundo, você tem projetos de longo prazo rentáveis no Brasil que podem ser feitos, e muitos são feitos, e você tem agora outros instrumentos de financiar eles, por exemplo, securitização. Hoje você consegue vender as receitas futuras no investimento, quer dizer, então você tem alternativas fora das tradicionais de financiamento. Então, você pode fazer isso. O que você pode trabalhar? Quer dizer, com a poupança você não pode trabalhar muito com a taxa de poupança a curto prazo, mas com a segurança, sim. O governo está fazendo isso. O Risco Brasil, só um exemplo, que estava em 2.400 em julho do ano passado, está em 700, 600, 700, vai cair mais a isso. Isso mostra confiança, é o que a gente tem que pôr. Já que dinheiro está escasso, a curto prazo não dá para mexer muito, confiança está para pôr. O governo está atuando corretamente, está pondo confiança, menino que põe confiança, e isso naturalmente tende a subir. Professor Trossi, o Brasil vai fechar 2003 aí com um superávit comercial em torno de 20 bilhões de dólares. É um saldo importante, com as exportações crescendo 30%. Quer dizer, esse é o caminho para a economia brasileira, quer dizer... E não sei, quer dizer, eu acho que aí são três coisas. Primeiro, muito bom. Tem uma coisa que se chama o déficit de transações correntes, que é a balança comercial, mais juros pagos, menos juros recebidos, mais transferências. Quer dizer, transações correntes, da qual a balança comercial, é quanto que a gente tem que pagar lá fora, quanto que a gente tem que receber. Por primeira vez em 10 anos, ou vai dar 0 a 0, ou pode ser até que dê positivo. Quer dizer, a gente está gerando tanto na balança comercial que estamos amortecendo a dívida. Mas, se a gente conta os investimentos diretos, que a dívida externa vem caindo desde 2000. Quer dizer, a nossa posição frente ao resto do mundo, a nossa vulnerabilidade externa está diminuindo, e nós estamos melhorando muito com isso. Quer dizer, nesse sentido. Agora, para nós não sei se é tão interessante ter um superávit tão alto, porque a gente produz e acaba não consumindo. Talvez um superávit um pouco menor, que mais ou menos que fizesse com que os investimentos entrando aqui dentro compensassem essa diferença, fosse mais interessante, porque você acaba gerando, entre muitos dólares aqui dentro, acaba gerando uma demanda que obriga a ter o juro mais alto. E depois, quando você tem um superávit nessa dimensão, você acaba exercendo uma pressão nos meios de pagamento, quer dizer, a oferta de crédito torna-se maior na economia, quer dizer, meios de pagamento, moeda na economia, na conversão, e o Banco Central tem que fazer o enxugamento dessa liquidez aí. Isso, e aí para fazer esse enxugamento de liquidez, ele tem que aumentar a taxa de juros. Então, possivelmente, quer dizer, as projeções para esse ano são no superávit comercial na casa dos 20 bilhões, para o ano que vem a gente está pensando num número um pouco menor, quer dizer, você vai ter mais aumento de importações, e o que é mais importante, quer
Quer dizer, você vai ter um aumento de importações e de exportações. Você vai ter um aumento proporcionalmente maior de importações e de bens de capital. Tudo indica que a gente começa a crescer mais. Eu sempre falo que boiada, o estouro de boiada é uma coisa que não dá para prever, mas a gente teve um estouro de boiada para fora no ano passado. Começou com a crise de energia em 2001, a moratória argentina, a gente teve realmente um choque muito forte. O Brasil conseguiu absorver esse choque muito bem, mas saiu muita gente daqui. Essas pessoas vão começar a voltar. Quer dizer, como a bola da vez, como diz o Antônio Herman, vai ser o Brasil. O Brasil vai ter muita gente, tem toda a possibilidade de ser. Professor Troche, o Brasil em 2000, o fluxo de comércio com a China, $1,5 bilhão de dólares. 2003 para fechar em $5,5 bilhões de dólares. Eu tenho alguns dados que o Brasil exportou no ano 2000, suco de laranja de 3 mil toneladas, para esse ano 2003, 50 mil toneladas. Soja de 1.800.000 toneladas para 7 milhões de toneladas. Carne de frango de 108 mil toneladas para 180 mil toneladas. E carne bovina de 11,1 mil toneladas para 16,6 mil toneladas. Quer dizer, essa proximidade maior do Brasil com a China, que são economias chamadas baleias, né? Lá, 1,3 bilhão de habitantes, pode representar aí um futuro muito promissor da economia brasileira em direção a todo o Sudeste Asiático. Eu acho que sim, que a exportação, as pessoas às vezes olham a questão mecânica, mesma coisa que acontece com a poupança. E não é uma questão mecânica, para você abrir um mercado, quer dizer, você precisa de tempo. Quer dizer, a gente fez a desvalorização em janeiro de 99, agora, não é que do dia que fez, todas aquelas empresas que haviam falido começam. Aí eles começam a ter preço, aí começam a pesquisar mercados, a ver. Num primeiro momento, a reação é mais quantitativa. Quer dizer, a receita de minério de ferro aumenta, mas aumenta porque ficou mais competitivo por causa do dólar mais barato, mas para os mesmos compradores. Nessa segunda fase, que é o que está acontecendo com a China, o que acontece? Você começa a abrir novos mercados, que você vê que você tem um horizonte longínquo, quer dizer, você pode ir, mandar gente, pôr uma representação comercial, começar a fazer. Então, que era uma reação, mais do que uma ação de vendas, era uma reação de vendas. A China lhe mandava uma comunicação, queremos comprar frango, coisa. Agora não, você está sendo mais proativo. E exportando produtos em mercados não tradicionais ou produtos não tradicionais. Então, isso é muito bom, eu acho que isso é positivo. Se a gente manter essa atitude, quer dizer, a gente vai crescer as exportações, vai crescer importações, isso pode ajudar a gente a crescer muito mais rápido. O que eu tenho observado é que muitas médias empresas que não exportavam estão tendo encaminhamento para esse setor. Quer dizer, eu acho que é um amadurecimento do empresariado brasileiro de descobrir o mercado externo, entender de que o mercado externo complementa o seu negócio com o mercado doméstico e realmente investir lá fora. Quer dizer, eu acho que é a oportunidade da empresa brasileira crescer como uma player no mercado internacional, como tecnologia, como capacidade de competitividade e também uma consciência maior de preço justo, de preço adequado para competir lá fora. Quer dizer, é um amadurecimento em todo sentido, né, professor? E eu acho que tudo isso que o senhor colocou é verdade. Não sei se é um amadurecimento do empresário brasileiro, porque eu acho que, pelo contrário, eu acho que quem viveu a turbulência que a gente vive... Eu sou um exemplo. Na Europa, para mudar de moeda, eles demoraram 3 anos. Mas eu digo amadurecimento em relação ao mercado externo. É que não era impossível. Mesmo se a pessoa nascesse com a vocação, eu vou produzir para o resto do mundo, o câmbio sobe e desce, os planos, os pacotes, não tinha como. Ao troca, o exemplo, a nossa agilidade para se adaptar, o que demora na Europa 3 anos, ele faz em 3 dias. Mudar a moeda, na sexta-feira anuncia o pacote, na segunda todo mundo já opera na nova moeda. Quer dizer, então, eu não sei se é amadurecimento ou agilidade, eu acho que era falta, quer dizer, essa instabilidade macroeconômica que limita investimentos assim, físicos que a gente vê, limita investimento lá fora. Quer dizer, o que é o exemplo que o senhor deu de investir na China? O que é mandar uma missão, EV, quer dizer, a operação de exportação envolve um investimento em conhecer a legislação brasileira e a legislação na China, ou no Vietnã, ou no Japão, onde quer que a gente vai exportar, a gente precisa fazer um investimento também, tá? Então, na medida em que você melhora o horizonte, você vê que exportar
é uma coisa, você começa a ter. Mas eu acho que o nosso empresário é muito eficiente, é muito capaz e está aproveitando uma oportunidade que a estabilização e o câmbio está dando. É muito dinâmico, realmente. Voltaremos após o nosso intervalo. O governo brasileiro vem empreendendo um esforço na direção de um maior nível de consolidação do Mercosul, ao mesmo tempo que trabalhando mais forte, já que a partir de 2005, a nossa pauta em relação às negociações da área de livre comércio das Américas, a ALCA será uma pauta muito mais forte, muito mais resoluta em soluções. Então, o Brasil vem trabalhando forte nessa direção. E o Brasil teve uma atuação muito importante aí na 5ª Conferência Mundial da Organização Mundial do Comércio, da semana retrasada em Cancún, no México, assunto que vamos falar agora com o professor Roberto Luiz Troster, ele que é economista, é doutor em economia pela Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, economista-chefe da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, autor de muitos trabalhos, artigos, 2 livros importantes, pelo menos 2 grandes livros importantes de economia monetária, introdução à economia, e outros livros também, né, professor Troster? Como é que o senhor viu, professor Troster, o Brasil aí quase que mantendo uma hegemonia com o grupo 20, 21, depois 22, 23, quer dizer, realmente numa posição muito firme de que Estados Unidos e Europa teriam que abrir mais suas economias nas questões dos produtos primários e que devam praticar menos protecionismo e subsidiar menos seus produtores lá fora, os agrícolas da Europa, para que realmente aquilo que se fala no comércio internacional de mais livre se torne uma rodovia de mão dupla e não de mão única, ou seja, nós abrimos a economia, mas os países centrais mantêm, né, algumas portas fechadas aos nossos produtos lá fora. Como é que o senhor viu? Foi importante o Brasil ao lado de China, da Índia e outros países na direção de que realmente a OMC exerça um papel de livre mercado efetivamente junto aos países centrais? Foi muito bom. Olha, eu acho que foi parece um paradoxo, né? Mas foi uma vitória que foi uma derrota. Quer dizer, a bem da verdade, as negociações terminaram no impasse. Mas, resumidamente, o que o Brasil falava? E o grupo, o G20, que agora está G23, o que ele falava? Olha, tudo bem, vamos fazer livre comércio, mas para produtos agrícolas, o que acontece? Como eles dão subsídios para os produtos agrícolas deles, eles deprimem o preço no mundo inteiro e tiram competitividade dos países pobres. Isso, alguns estudos falam que cada $1 que eles dão em subsídio, ou €1 em subsídio para produtos agrícolas na Europa ou nos Estados Unidos, é como se tirassem $2 de ajuda dos países em crescimento. O Brasil tem uma posição muito firme, vamos negociar, mas vamos acertar tudo. Não adianta a gente fazer livre comércio na questão industrial, onde os Estados Unidos são muito mais eficientes do que o Brasil, na média, há exceções, mas na média. E falar no comércio, onde teoricamente a gente tem muito mais vantagem, aí eles põem tarifas e dão subsídios. Quer dizer, essa situação tem que acabar. Então, foi muito bem, foi brilhante, foi a colocação assertiva, vamos resolver, foi de parceria, mas muito bem colocada. Foi um impasse que chamou a atenção justamente para o ponto que interessa os países produtores de matéria-prima. Muito boa atuação, isso deve, a médio e a longo prazo, propiciar avanços nessa área. Aliás, professor Troster, por parte da chancelaria comercial dos Estados Unidos, houve no primeiro momento uma reação de que realmente o Brasil foi um dos grandes causadores da ineficácia dessa 5ª conferência. E a posteriori, já houveram outras autoridades mundiais reconhecendo que foi importante esse passo dado pelo grupo dos 20. Quer dizer, o mundo já começa a entender de que precisa realmente escutar um pouco mais os interesses do terceiro mundo.
Eu acho que sim. E não sei se foi ineficácia da reunião, acho que foi muito eficaz. Pelo contrário, acho que se tivesse que falar, acho que fora, quando a OMC era GATT na fundação, acho que foi da mais eficaz. Porque essa questão dos subsídios agrícolas sempre teve num segundo plano. Sempre se falava, mas sabe, não, nós queremos o livre comércio. Esse negócio a gente vê depois. E agora foi colocado em primeiro plano. A capa da The Economist da semana passada traía um cactus, traía justamente isso, mostrando, muda. O editorial da The Economist podia ter sido escrito por um brasileiro, falando, temos que mudar essa questão, senão não vamos avançar. Queremos fazer um mundo menos desigual, mais justo, um mundo planeta Terra, temos que trabalhar nessa questão. Então, eu não acho que foi ineficaz, foi um sucesso. O Brasil marcou muito bem sua posição, de maneira muito assertiva, tentaram boicotar, colocar de outras formas, souberam manter a calma, uma posição não agressiva, como em outras épocas, que era uma agressividade. A relação nunca vai ser igual, né, norte e sul, mas pelo menos menos desigual. E eu acho que, nesse sentido, a gente avançou e vamos colher os frutos disso no futuro, com certeza. Professor Trost, a Argentina, agora, negociando com o Fundo Monetário e logo numa assembleia, está colocando para os credores privados de títulos da Argentina a possibilidade de, para pagar a conta, tem que haver um deságio de 75%. E que eu entendi que foi muito importante que o fato da Argentina ter essa iniciativa, quer dizer, não afetou os indicadores econômicos do Brasil no mercado internacional. Quer dizer, o risco do Brasil continuou caindo, né? O título da dívida lá, o C-Bond, está num patamar muito satisfatório lá fora. Não afetou a relação do dólar aqui e da Bolsa de Valores aqui. Quer dizer, o mundo começa a enxergar que a economia brasileira, né, ela tem o seu sustentáculo independentemente do que acontece com a Argentina. Como é que você vê esse panorama? Quer dizer, o fato da economia brasileira manter uma boa performance diante de um fato negativo na Argentina e a própria posição da Argentina em relação aos credores lá fora. Ok, vou começar de trás para diante. Quer dizer, a questão da Argentina, eles estão propondo trocar 100 por 25, sem oferecer nada em troca. O Brasil fez isso, trocou 100 por 30 e pouco, mas ele ofereceu umas garantias adicionais, pôs títulos do Tesouro Americano, quer dizer, ele melhorou um pouquinho, quer dizer, se trocar 6 por meia dúzia ninguém troca, e trocar 6 por 1,5 também ninguém vai trocar. Quer dizer, a Argentina fez essa primeira proposta mais para sondar mercado do que efetivamente com a intenção de fazer alguma coisa. Agora, o ponto importante. Há uma semelhança muito grande entre Brasil e Argentina, além de serem grandes países, essa rivalidade histórica no futebol, estarem no mesmo continente, o tipo de imigração, são dois países irmãos e integrados pelo Mercosul. O resto do mundo viu os dois países de forma muito parecida. E o que aconteceu? Secaram, como a Argentina deu calote, secaram as linhas de crédito no Brasil. E isso teve um impacto muito grande. Aí o que eles começaram a ver depois disso? Que o Brasil é diferente da Argentina. Primeiro, governabilidade, porque se o presidente da Argentina teve que sair no meio, puseram outros, tiveram que antecipar as eleições, quer dizer, nós temos governabilidade. Nós passamos de um partido para outro partido. Em nenhum momento se colocou em dúvida a governabilidade e a continuidade. Na Argentina, sim. Segundo, as relações com a comunidade financeira internacional. O Brasil tem boas relações com a comunidade financeira internacional e a Argentina rompeu. Quer dizer, e não faz parte do jeito de ser daqui, do jeito de ver. Terceiro, quer dizer, a estrutura da dívida argentina é uma dívida com o resto do mundo, em dólares. O sistema informal argentino, em dólares, é muito grande. No Brasil, não. No Brasil, em função da indexação, da atividade bancária desenvolvida, o dólar é uma moeda secundária em relação ao real. Então, nesse sentido, quer dizer, eles falam, não, a dívida aqui também está dolarizada em tanto por cento. Está dolarizada, mas é pago com real. Quer dizer, está denominado em dólar. Quer dizer, então, tem muitas diferenças estruturais muito grandes. E eu acho que a médio e longo prazo, você começa a notar isso. No primeiro momento, puseram o pé no breque, depois viram que é diferente. Eu acho que o Brasil e a Argentina vão ter trajetórias diferentes. O Brasil está no caminho certo, tem tudo para voltar a crescer rapidamente. A Argentina ainda tem que desamarrar esse nó lá fora, corre riscos de confiscos de ativos no exterior, corre uma série de riscos que o Brasil não tem.
Agora, a economia da Argentina começa a experimentar uma boa performance. Vai crescer o seu PIB esse ano mais que 5%. Eu acho que começa uma fase muito produtiva também na Argentina, né? Começa a geração de empregos. É a questão do meio copo, né? Porque, olha, também eles caíram 20% um ano, sobem 5% o outro ano, estão melhorando em relação ao ano passado. Isso. Mas se a gente vê em relação ao potencial que a Argentina tem, é pouco, é muito pouco. Então, está melhor, está menos pior do que estava, mas em relação ao potencial do país, estão andando de lado. A Argentina tem um potencial muito grande que não está sabendo explorar. Professor Trost, você mencionou num dado momento sobre a questão das tendências da elevação das taxas de juros no mercado internacional. E agora, isso decorre em função do alto déficit comercial dos Estados Unidos, do alto déficit do orçamento do Tesouro norte-americano, quer dizer, a política de que o governo Bush reduziu a carga tributária. Você acha que essa é uma tendência para começar a partir dos Estados Unidos, que aí acaba afetando todo o conjunto da economia mundial? Mas é uma questão muito importante que eu vou lhe pedir licença para falarmos sobre ela após o nosso intervalo. Terminamos o bloco passado falando sobre a tendência do aumento da taxa de juros no mercado internacional. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, com um PIB de entre 10 e 11 trilhões de dólares, vai ter um déficit na balança comercial próximo aí a 450 bilhões de dólares. E um déficit de outro, de igual magnitude, também no orçamento do Tesouro, o que pode levar aquela economia a aumentar os juros do Treasury Bonds para captar maior recurso no mercado internacional. Isso pode afetar as economias emergentes que trabalham na direção inversa de reduzir os seus juros internos. Vamos falar com um grande especialista, o professor Roberto Luiz Troster, ele que é economista, doutor em economia pela Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Economia da PUC de São Paulo, economista-chefe da FEBRABAN, autor de artigos dos grandes jornais, livros importantes de economia monetária, introdução à economia. Professor Trost, como é que o senhor vê essa tendência? Realmente, o senhor mencionou que a médio prazo os juros tendem a subir lá fora. Tende a subir por vários motivos. Quer dizer, a curto prazo, quer dizer, é um nível histórico baixo, por uma situação atípica, e só isso pensaria numa taxa assim um pouquinho mais alta, à medida que a economia começa a crescer. Mas mais importante é o seguinte, o que acontece? Os Estados Unidos tinham um déficit na balança comercial, mas é porque as pessoas investiam muito nos Estados Unidos. A dívida pública americana estava diminuindo e até se discutia como é que o governo ia fazer política monetária sem uma dívida pública. Agora, o que aconteceu? Você está tendo um déficit fiscal muito grande. Quando você tem um déficit fiscal e um déficit comercial junto, se chama isso déficit gêmeos. O que acontece? O governo gasta mais do que ele arrecada, né? Gasto, etc, etc. E o que acontece? Como é que ele financia? Ele não aumenta os impostos. Ele, como ele tem o dólar valorizado, ele acaba importando mais do que ele exporta. Então, via esse endividamento, ele consegue financiar o déficit fiscal, via um déficit na balança comercial. Só que isso é uma coisa que vai crescendo. Quer dizer, dívida, tanto do setor privado, público, não pode crescer indefinidamente ou não pode crescer uma taxa muito alta. Está crescendo uma taxa muito alta. Não é sustentável isso a médio e longo prazo. Não pode fazer isso indefinidamente, né? A dívida tem uma hora que vai. E o que acontece? Quando muda essa percepção, daqui a 6 meses, daqui a 6 anos, o que acontece? A moeda começa a se desvalorizar, a moeda se desvalorizando para melhorar a questão do déficit, ou ele tem que fazer um aperto fiscal. Isso acaba pressionando o mercado, né, para ele rolar dívida. Então, nesse sentido, juros a médio e longo prazo vão subir, mostrando que, e aí depende de como é que vai ser esse ajuste, se a percepção vai ser rápida ou não, mas a médio e longo prazo isso tem que mudar. Tem um lado bom também isso, quer dizer, o sistema financeiro mundial teve sempre baseado no dólar, desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
até a Segunda Guerra Mundial estava baseado na libra e eles fizeram um sistema baseado no dólar. Com isso, você acaba pondo um pouquinho mais em ênfase numa moeda internacional que é o euro, o que é uma coisa boa, o que dá mais alternativas tanto para o comércio exterior como para o endividamento. Então, é um bom cenário. Professor Trost, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional declarou de que realmente o alto endividamento do governo brasileiro acaba inibindo a capacidade de crescimento da economia brasileira. Que o Brasil teria que encontrar uma forma de reduzir essa relação dívida-PIB para voltar a crescer. E houve um mal-entendido no mercado, né? Alguns analistas dizendo se o FMI, próprio FMI reconhece que essa relação é muito alta, quer dizer, isso poderia o Brasil ter que renegociar o perfil da estrutura da sua dívida externa, alongar, reduzir. Mas a verdade é que o esforço tem que ser aqui dentro da nossa economia. Aí tem duas coisas, né? O que é voltar a crescer, né? Tem gente que acha que o Brasil agora, e é fato, o ano que vem nós vamos crescer uns 3,5%, talvez até um pouquinho mais de 3,5%, e no outro ano mais. Isso é pouco. Quer dizer, a gente está feliz porque a gente vem vindo assim de 3 anos ruins, mas o senhor falou muito sobre a China. A China está crescendo 8, 10% ao ano há 15 anos. Nós temos, não agora imediatamente, de mudar para o Brasil voltar a crescer bastante. Nós temos todas as condições para crescer muito, todas. Temos que usufruir dela. Então, quando ele voltar a crescer, ele devia estar se referindo a crescer para valer 8, 9%. 3, 4 é bom, mas é pouco para o potencial do Brasil. A segunda, essa questão das dívidas, como a gente estava falando antes, fala que é o limite do FMI. Tem que ser limite interno nosso. O governo não pode se endividar muito. O que acontece? Ele acaba absorvendo créditos demais, tributos demais. Muitos tributos, o que acontece? As pessoas trabalham, tem contas que falam que 3 ou 4 meses por ano, as pessoas trabalham só para pagar impostos. É ruim isso. Então, nós precisamos administrar isso. O governo precisa cortar gastos, e está fazendo isso agora, está indo na direção certa. Podemos discutir se está fazendo de maneira incisiva o suficiente ou não. Mas fazendo isso é a receita certa para o sucesso. E mudar as instituições, como a gente tinha falado antes. Professor Trost, o BNDES está mudando um pouco o enfoque, discutindo com as indústrias, de que ele vai analisar os setores e as regiões onde o BNDES deve estimular a atividade econômica. Quer dizer, então ele sai de uma posição quase que passiva de receber os projetos, analisar e aprovar, para uma posição mais ativa, né? Mais proativa, indutora de crescimento, de investimento em setores localizados na economia e regiões do país. O que ele pode induzir um crescimento mais harmônico da economia como um todo, geração de emprego, fixação do homem à terra, né? Eu acho que é uma medida salutar por parte do BNDES, esse novo encaminhamento. Eu acho que a gente tem que resolver o problema de crédito de todos. Quer dizer, como está tudo ruim, vamos fazer um quebra-galho. Acho importante essa situação, mas assim, a gente tem que focar, não esquecer a questão principal. Todo mundo tem falta de crédito, quer dizer, não precisamos ir... tem algumas regiões mais carentes, mas hoje o sistema bancário atende a totalidade dos municípios brasileiros. Desde 1808, apenas em outubro do ano passado, graças ao Banco Postal, ao correspondente bancário da Caixa, com as lotéricas, etc., você já cobre todo o território nacional. Quer dizer, ponto de venda para irrigar crédito A. O que acontece? Tem que mudar essas questões estruturais, que são a gente melhorar a execução de contratos, protegendo o direito do devedor, melhorar a tributação, diminuir compulsórios. Isso vai irrigar todo o país. Agora, professor Troster, este ano a demanda por crédito BNDES, primeiros até o segundo trimestre, havia caído cerca de 60%. Quer dizer, em face à dificuldade, o empresário, né, ele refluiu seus investimentos também, né? Ele sentiu, não olhou no médio prazo perspectivas. Isso deve agora mudar com essas novas tendências da economia brasileira, né? Bom, confiança é uma coisa que demora, quer dizer, a gente se assusta, demora sempre para baixar a adrenalina, mas acho que a adrenalina já está baixa, as pessoas aos poucos já começam a ver alguns sinais tênues, mas de retomada. A tendência é esses sinais
ficarem cada vez mais fortes, a gente com certeza, o Natal desse ano vai ser bem melhor que o Natal do ano passado e o Natal do ano que vem melhor que o Natal desse ano. Está começando. E à medida que você começa a ter confiança, as pessoas começam a investir mais, acreditar mais. Quer dizer, temos que trabalhar agora, expectativas. Olha, o Brasil vale a pena. Um sintoma externo, o risco Brasil caindo. Agora, precisaria fazer um risco Brasil interno, como que as pessoas estão vendo. Mas mesmo que não se faça, está caindo, a confiança está melhorando, o Brasil volta a crescer em 2004. Professor Tosh, cresce muito no mundo uma concepção de que o fenômeno da globalização realmente ela beneficiou as economias desenvolvidas que tinham vantagem comparativa em relação às economias emergentes e que aumentou o fosso, a distância entre desenvolvidos e não desenvolvidos. Além do que, ligado ainda ao pensamento neoliberal do consenso de Washington, que os países deveriam privatizar as estatais, sair da economia, acabou tudo isso criando uma maior dependência das economias emergentes em relação aos países desenvolvidos. Como é que o senhor vê esse fenômeno da globalização? Quer dizer, o mundo vai ter que mudar conforme pleiteou o Grupo do 20 em Cancún, quer dizer, para ter uma nova dimensão desse capitalismo financeiro mundial? São duas coisas diferentes, são três coisas diferentes só. Primeiro, a globalização é um fato. O mundo está ficando cada vez mais pequeno. Desde que derrubaram o Muro de Berlim, é um mundo só, é um fato, é uma tendência. A questão é como é que a gente se insere nesse mundo. Alguns países se inseriram bem. Singapura, né? Antônio Herman me contava, ele teve até lá em Singapura, mostrando como o país consegue exportar 500% do PIB, quer dizer, ele importa 400 não sei poucos e exporta 500 e pouco por cento do PIB para todo o Sudeste Asiático. Quer dizer, se inseriu bem, mesmo sendo uma sociedade tradicional e tudo, se inseriu bem. Quer dizer, então a questão não é globalizar ou não globalizar. Alguns diminuíram o fosso, outros, incluindo o Brasil, aumentaram o fosso, a distância de seus riscos. Então a gente tem que ter uma globalização inteligente, não é só contra a globalização, não dá, é que nem ficar contra a chuva. Tem gente que aproveita a chuva para plantar, né? Tem outros para pegar gripe, né? Aí depende, cada um que faz. Né? É uma questão de sensibilidade do empresário e do próprio país, né? Do país saber, como é que a gente se insere, como é que a gente se preocupa, quer dizer, olhar um pouquinho mais longe e ver essa inserção, não tem como evitar. Quer dizer, eu comprava livros, eu dou sempre esse exemplo antes, ajuda muito como professor, antes eu tinha que comprar, o livreiro me atendia muito bem, mas eu dependia dele. Hoje eu posso consultar os livros na internet, posso impor. Quer dizer, estamos num novo mundo. Hoje você faz download de paper, você nem compra mais. Quer dizer, o mundo mudou. Quer dizer, vamos aproveitar essa coisa. A questão da participação do Estado é a mesma coisa, não é se tem mais ou menos. Fulano tem muito Estado e está dando certo, outros tem pouco, está dando. Quer dizer, então a gente vai pegando contra-exemplos, né? Fulano fuma e viveu até os 95 anos, fulano não fuma e morreu com 35 anos. Não, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Participação inteligente do Estado. Tem alguns setores, algumas atividades que o Estado faz bem, tem que fazer, especialmente atividades de planejamento, de pensar o Brasil. Tem outros que o Estado é ineficiente. Tem que reconhecer, é ineficiente nisso. Tem que deixar o setor privado atuar, mas com contratos inteligentes. Estamos aí concluindo mais um programa Caminhos. Quero agradecer muito ao professor Roberto Luiz Troster, que sempre vem aqui com muito brilho, né, com muita sabedoria e que nos ensina, tenho certeza, a mim e a todos os nossos telespectadores da Rede Vida, que eu me despeço até a próxima quarta-feira.